Olá, tudo bem? Quanto tempo que a gente não se vê aqui no canal, né? Hoje eu vim trazer aqui uma palavra sobre a verdadeira riqueza, né? Essa palavra, Deus tem mostrado muito aqui pra mim, né? Me feito refletir bastante sobre o que é a verdadeira riqueza, né? Eu quero mostrar aqui, na verdade, um testemunho de mudança de mente, né? De uma mudança que aconteceu na minha vida sobre riqueza, tá? Eu falei muito aqui nesse canal sobre empreendedorismo, sobre vendas, e eu quis trazer esse conteúdo aqui porque eu acho que faz muito sentido para o empreendedorismo, tá? Então eu tô falando aqui para empreendedores, né? Para pessoas aqui que querem crescer o seu negócio e tal. E eu pesquisei bastante para trazer essa palavra aqui para vocês, tá? Eu quero começar com uma palavra que se encontra em Mateus, lá no capítulo 6, né? No verso 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E aqui nesse evangelho de Mateus, né, é Jesus quem diz isso, né? Então aqui fica muito claro aqui que ele trata Deus e as riquezas, né? Em algumas traduções ele até dá um nome de Mamon, né? Como se fosse como se fosse o Deus das riquezas, né? Então ele trata a riqueza como um senhor, né? Como algo competitivo com Deus, se é que eu posso dizer dessa forma, né? E eu já vou falar mais sobre isso, mas eu quero, né, começar falando um pouquinho do que era riqueza para mim. O que era riqueza para mim, né? Para mim, riqueza era a pessoa que tinha muitas coisas, né? Era um homem, uma mulher que tinha muitas coisas materiais, digamos assim, né? E eu acho que o mundo, ele concorda com isso, né? Porque se você pega, por exemplo, a revista Forbes, né? Você pega a revista Forbes, você vai ver lá os 50 bilionários, os 50 homens mais ricos do mundo, as pessoas mais ricas do mundo, as mulheres mais ricas do mundo, os jovens mais ricos do mundo. Então, ele sempre vai, né, tratar a riqueza como a maior quantidade de patrimônio financeiro ali, né? Muitas vezes o cara que está ali no topo ali dos homens ou mulheres mais poderosos do mundo, eles não têm, de fato, aquele dinheiro em conta, né? Eles têm em ativos, né? Então, a empresa do cara vale 50 bilhões de dólares. Então, eles vão lá e falam que esse é o patrimônio dele no dia ali que está acontecendo aquela matéria, né? Mais ou menos isso. Por cima é mais ou menos isso, né? E então o mundo concorda com isso, né? Então, se você for ver, a medida de riqueza do mundo é a quantidade de dinheiro de uma pessoa, de patrimônio, né? E para mim, riqueza estava muito ligado a sucesso. Então, quanto mais dinheiros não, né? Quanto mais dinheiro uma pessoa tinha, mais patrimônio uma pessoa tinha, mais bem-sucedido mais bem-sucedida ela era. Então, é como se fosse as riquezas, né? Então, a gente pega um paralelo entre sucesso e riqueza. Pra mim, tá? Eu tô falando pra mim, né? E eu acho que o mundo concorda com isso, como eu já falei. Mas o maior sucesso, maior riqueza. Maior riqueza, maior sucesso. E isso começou a mudar um pouco quando eu comecei a estudar a Bíblia, né? Quando eu comecei a ouvir pregações, quando Deus foi me ministrando através da palavra, de ministrações, de situações. E eu comecei a entender o que é sucesso, né? Vamos pegar a palavra sucesso aqui, né? Que para mim era igual a riqueza, né? Quanto maior riqueza, maior sucesso. O que é sucesso no reino de Deus, né? Nós estamos aqui na terra, mas nós somos filhos de Deus. Quem acredita que Jesus é o Senhor, Salvador, nós somos considerados filhos de Deus. E o que é sucesso no reino de Deus? E você vai ver que é uma coisa quase o contrária, né? Ao sucesso no mundo. Vamos lá. Eu dei alguns exemplos aqui. Dar dinheiro. Cara, isso é uma coisa que é comum, né? Se você for ver algumas passagens bíblicas, é comum discípulos, pessoas de Deus darem dinheiro a outras pessoas, a necessitados ou não, né? E é engraçado porque o mundo fala o contrário, né? Que dar dinheiro é idiotice. Se você dá dinheiro é idiotice. Se você dá demais é idiotice. As pessoas falam, não dá esmola no farol, porque você não sabe o que a pessoa vai comprar. Enfim, sucesso no reino de Deus, perdoar. E a gente fala de perdão no reino de Deus, mas no mundo aqui não tem muito a ver com dinheiro, mas pode ter, né? A gente fala de perdoar, de dar a outra face. Caminhar 2 milhas, né? Tem uma história que Jesus fala lá, que se obrigarem você a caminhar 2 milhas,
uma milha, né, caminhe duas. Ou seja, uma milha por obrigação e outra milha porque você é filho de Deus, né? É mais ou menos isso. Como se fosse uma generosidade, um ato de generosidade, né? E na época, o judeu, né, quando Roma estava dominando ali na região dos judeus ali que eles moravam, né? Um romano, um soldado romano podia obrigar um judeu a carregar algo, sei lá, algo pesado por uma milha. Era uma lei, digamos assim. E por isso que Jesus fala isso. Se te obrigarem a caminhar uma milha, caminha duas, né? Aqui, outra coisa que eu coloquei que é sucesso no reino de Deus é orar pelos seus inimigos. Jesus incentiva isso. Que a gente ore pelos nossos inimigos. E quem que, em sã consciência, vai querer fazer um bem para um inimigo? Que dirá envolver o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, para abençoar um inimigo seu, né? Mas é considerado sucesso no reino de Deus. Depender de Deus é algo, né, que a gente fica de cabelo em pé no mundo, né? De acordo com os olhos do mundo, né? Mas, cara, é algo que Deus pede pra gente depender dele. Colocar as nossas esperanças nele. Outra coisa que é sucesso no reino de Deus é a santidade voluntária, né? Ser separado. Quando a gente fala de ser santo, não é ser perfeito, né? A gente tem uma concepção diferente de ser perfeito, né? Eu não lembro agora exatamente qual língua, qual cultura que tem essa diferença, mas assim, eu sei que tem uma cultura que ser perfeito é ser totalmente simétrico, é ser, sabe, vamos falar que vamos desenhar um círculo perfeito. Aquele círculo é perfeito, ele é totalmente simétrico, ele é totalmente, sabe, é perfeito. A gente pega uma caneta e a gente vai ver, ela é totalmente perfeita, ela é livre de imperfeições. Esse é o conceito de perfeição, né, de uma cultura. Agora, de outra cultura, e a gente vai falar do judaísmo, né, dos israelitas, do povo escolhido por Deus, o conceito de perfeição desse povo é diferente. O conceito de perfeição é estar cumprindo o propósito pelo qual foi criado. Então, se eu pego uma caneta, ainda que ela seja torta, toda estragada, né? Estragada assim, no modo de dizer, mas se ela está escrevendo e eu consigo escrever com ela está cumprindo o propósito dela, então ela é perfeita. Vamos passar aqui um pouco para o povo judeu. Se eu pego um cálice que vai ser usado no templo, na época lá, né? Cara, esse cálice ele não era perfeito naquela época, não tinha como fazer um objeto tão perfeito, entre aspas, quanto tem hoje em dia, que é tudo feito numa máquina rigorosamente trabalhado a qualidade. Naquela época não tinha, então não tinha como ser exatamente simétrico, perfeito, livre de amassadinhos. Não, naquela época não tinha isso. Então, a gente pega um cálice e ele vai servir para beber água dentro do templo, não sei. Esse objeto é perfeito. E essa perfeição é considerado santo. É um cálice santo que está ali. Mas não é porque ele é santo, meu Deus, glorioso. Não, porque ele está separado para um propósito de Deus ali no templo. Entendeu? Então, quando a gente fala santidade voluntária, não é ser santo, ser perfeito. Acho que na cultura grega, que é perfeito, significa ser livre de imperfeições. É ser separado, né? A Bíblia, quando diz santo, ela quer dizer separado. Quando nós somos santos, né? Então nós temos uma santidade voluntária, ser separado voluntariamente para os propósitos de Deus, entendeu? Então é isso que é a santidade voluntária. É você escolher ser separado, não é Deus forçando você. Deus não força a gente. Nós temos que escolher sermos santificados, sermos santos, sermos separados para o propósito de Deus aqui na Terra. E o que é fracasso aos olhos de Deus, que muitas vezes aqui neste mundo que nós vivemos é considerado sucesso? Riquezas materiais, né? A gente voltando ao assunto de riquezas, né? Então, quanto mais dinheiro aqui, mais sucesso a gente tem, né? E não que uma pessoa com muito dinheiro, muitas riquezas, ela vai ser fracasso aos olhos de Deus, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que se a pessoa só olhar pelo lado material, isso não quer dizer nada para Deus. Isso não quer dizer nada. Tem que olhar as outras coisas que estão envolvidas ali, entendeu? Então, se uma pessoa vive para acumular riquezas, isso é um grande e enorme e completo
fracasso aos olhos de Deus. Outra coisa, a influência e o poder. A influência e o poder também pode ser visto como fracasso aos olhos de Deus se usado da maneira errada. Lembra que eu falei santidade é ser separado para o propósito de Deus. Se eu uso a minha influência e poder para coisas desse mundo, coisas mundanas, coisas passageiras, coisas, sabe, até mesmo malvadas, digamos assim, diabólicas, cara, isso é um grande fracasso aos olhos de Deus. A vingança aqui nesse mundo, ela é considerada boa, positiva. E eu não falo só a vingança de um cara der um chute, um soco no seu estômago e você vai lá e quer revidar. Isso não é só isso que é vingança, mas muitas vezes, quando a gente é novo, está começando na vida, a gente ouve as palavras de alguém infeliz, de algum infeliz que vai nos diminuir, que vai falar que a gente não consegue. E a gente usa aquele sentimento de vingança, de você querer se vingar como combustível para a sua vida, para a sua motivação. Isso também é vingança, porque aí lá quando depois de uns anos que você conseguiu conquistar aquilo, você vai virar para aquela pessoa e vai querer mostrar para ela que você conseguiu. Isso é um tipo de vingança também. A sexualidade também é muito bem vista, entre aspas, nesse mundo, mas aos olhos de Deus. A sexualidade perversa, ela é abominável. Ela é abominável, é um grande fracasso aos olhos de Deus. E deixa eu te mostrar um versículo em que Jesus fala para a gente acumular riqueza no lugar certo. Em Mateus, também lá no capítulo 6, do 19 ao 21, fala assim, ó: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Cara, esse é um versículo que falou muito comigo. Muito porque Jesus fala aqui pra gente não acumular tesouro na terra, né? E ele fala para acumular tesouro no céu. Mas como, Senhor Jesus, que eu acumulo tesouro no céu, né? E ele fala outra coisa aqui: porque onde está o tesouro, né, o seu tesouro, também estará o seu coração. Então é só a gente refletir de uma forma bem sincera, tá? Analisar a si mesmo, né? A própria Bíblia, né, diz, né, examine-se a si mesmo. Veja o que está dentro do seu coração de uma forma imparcial, sem filtros, sabe? Sem ficar na defensiva, porque é só você que está analisando ali, entendeu? E eu costumo fazer isso, sabe? Eu não sou mestre nessas coisas, não sou, porque eu erro muito. Mas eu consigo, sabe? Eu tento, né? Eu tento olhar para dentro de mim e ver, sabe? Para onde está inclinado o meu coração. Então, se eu estou buscando... Eu percebi que até eu me entender isso aqui, tudo que eu fazia era por dinheiro. Tudo que eu fazia era para ganhar mais dinheiro. Era só o que importava para mim. E, cara, eu percebi que isso estava no meu coração, essa busca pelas riquezas materiais estava dentro do meu coração, de uma forma assim que tudo que eu fazia era mirando um ganho material. Até mesmo amizades, até mesmo pessoas que eu conhecia, que eu buscava conhecer, a minha rede de networking era só focado em ganhos materiais. E muitas vezes eu deixava de passar tempo com a minha família para poder ganhar, sei lá, R$50 trabalhando o dia todo, sabe? Nada contra quem trabalha o dia todo para ganhar R$50, muitas vezes é a necessidade da pessoa, não tô falando isso, tá? Mas eu tô falando assim, onde tá o seu coração, cara? Onde tá o seu coração? E isso é só você que pode ver, pode analisar isso. E, cara, e pra ser bem sincero, eu nem diria que você pode fazer isso. Porque eu não conseguia ver isso. Pra mim, eu tava simplesmente sobrevivendo. É estratégia de sobrevivência, sabe? É buscar o dinheiro, buscar trabalhar, buscar ganhar mais, para dar mais conforto pra sua família, para ter condições melhores, de ter um carro melhor, de uma casa melhor. Era só isso. Mas eu comecei a ouvir pregações e aquilo começou a me incomodar sobre riquezas, né? E pregações assim aleatórias. Eu começava a ouvir, daqui a pouco eu tava falando de riqueza e isso foi abrindo a minha mente. E, cara, eu orei pra Deus mudar o meu coração. Eu percebi que o meu coração tava imerso em riquezas materiais neste mundo aqui. Só pra isso, sabe? Estava voltado só pra isso. Eu comecei a orar, sabe? Pedir pra Deus que mudasse o meu coração, que colocasse o meu coração nele, porque ele diz em sua palavra que nós devemos buscar a ele em primeiro lugar, com todo o nosso esforço, com toda a nossa
compreensão. Eu não conseguia fazer isso, eu não entendia como fazer isso. Eu não percebia que as riquezas, né? Essa riqueza que Jesus diz que é um Senhor praticamente, é um Deus praticamente, estava roubando o meu coração do verdadeiro Deus, que é o Deus Pai. E eu comecei a pedir, e ele foi moldando o meu coração aos poucos. Esse é um testemunho para vocês de que Deus muda corações. E eu peço ainda porque ele precisa mudar muito o meu coração, porque eu sou incapaz de mudar a mim mesmo. Eu sou incapaz, cara. Eu posso fazer cursos, eu posso fazer coaching, eu posso fazer terapia, psicólogo, e eu não tô tirando o mérito desses profissionais que são ótimos profissionais e ajudam muito, tá? Mas, cara, o meu coração, eu, Diego Managlia, só Deus pôde mudar e só Deus pode mudar. E eu quero levantar uma questão aqui. Riqueza material nesse mundo, né? Riqueza financeira, é uma consequência de uma vida devota a Deus? Porque assim, hoje em dia eu escuto algumas pessoas falando que parece assim, que se você não for rico, você não é abençoado. Se você não for rico, você não é abençoado. É isso que parece, cara. Tem muitos pregadores aí do evangelho falando praticamente isso. Se você não for rico, você não é abençoado, cara. E eu não acredito nisso. Eu vejo pessoas na Bíblia, né? Passagens bíblicas ali, em que pessoas morreram pobres, sem nada mesmo, e foram para o céu, sabe? Então, isso não quer dizer nada. Eu acho que não, né? Pedro, Paulo, João, cara, eles foram ricos, os apóstolos, né, que eu tô falando aqui, os discípulos principais ali que viraram os apóstolos, pessoas muito influentes ali no reino, né? Cara, eles não foram ricos, sabe? E cumpriram o propósito de Deus aqui na terra. Abraão era muito rico. Mas quando Deus foi pedir algo para Abraão, o que ele pediu? Ele não pediu as riquezas. Ele pediu o filho dele. Ele pediu Isaac para Abraão. Por quê? Porque talvez fosse, né? A Bíblia não diz isso, mas talvez fosse a coisa, entre aspas, mais importante para Abraão naquele tempo. Era o filho que ele tanto esperou. O filho dele com Sara. Cara, até me arrepia essa palavra, porque era tudo pra ele, e eu sou pai recente, eu fico imaginando se Deus pedisse o meu filho, cara. Se ele pedisse a minha família, cara. E eu fico até emocionado, cara, porque é o que Deus pediu pro Abraão. Ele não pediu as riquezas, os bois, nem sei se tinha bois naquela época, mas o rebanho dele todo ali, que era muito grande. Abraão era um cara muito rico, muito próspero, mas Deus não pediu a riqueza, Deus pediu o filho. E Abraão foi lá e estava prestes a sacrificar, ofertar o filho dele para Deus. Até que um anjo pede para ele parar, interrompe ele ali no meio na hora do sacrifício. Deus queria ver se Abraão era tão devoto que daria o seu próprio filho, algo que a pessoa que talvez ele mais amasse ali naquela época, se ele entregaria a Deus. E ele foi lá e ia fazer isso. A riqueza de Salomão, né? Quando Deus, em sonho, né? Deus concede ali um desejo, digamos assim, um pedido para Salomão. Cara, o que ele pediu? Ele podia pedir poder, riqueza, fama. Ele pediu sabedoria para continuar ali a administração, sei lá, do reino do pai dele, né? De Davi ali, do reino. Cara, então a gente pega... O que Deus pede para cada um? É isso, sabe? Que é a riqueza de cada um. E Deus não vai pedir o seu dinheiro, tipo, entregue todo o seu dinheiro, igual fez lá com o jovem rico. Por que Jesus pede o dinheiro, né? Pede que ele doe o dinheiro pro jovem rico ali? Porque Jesus vê o coração, cara. Ele sabia que o coração, né, o tesouro do jovem rico estava nas riquezas, não estava em Deus. Não é uma apologia a uma vida de pobreza isso que eu tô falando pra você, de forma alguma. É uma apologia à verdadeira riqueza. E eu já falei mas eu quero falar de novo, o que é sucesso pra Deus, né? Eu já falei sobre o que é fracasso para Deus, mas o que é sucesso para Deus eu trouxe alguns pontos aqui. Primeiro é santidade voluntária, eu já falei. Não é ser perfeito, eu já falei sobre perfeição, mas é não se contaminar pelo sistema. Então, quando a gente pega... você está trabalhando numa empresa, por exemplo, e você está lá na vida de santidade, buscando a santidade de Deus, pedindo para Ele, porque sozinho a gente não consegue se livrar dos pecados, das coisas. E aí alguém te oferece alguma coisa lá que é uma coisinha meio ilícita, digamos assim.
Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser drogas, pode ser sexo, pode ser qualquer coisa, cara. Um desvio de dinheiro. E aí, muitas vezes, pra ser aceito ali na empresa ou no lugar que você tá, você aceita aquilo. O que está acontecendo? Você está sendo contaminado pelo sistema. Então, se você consegue estar num lugar, no meio de pessoas ali, contaminadas, digamos assim, e você consegue se manter firme nos propósitos de Deus, cara, isso é sucesso para Deus. Sabe, eu fico pensando que algumas pessoas, elas querem ser salvas, né? Quando a gente fala de céu e inferno, juízo final, algumas pessoas querem ser salvas, elas não querem ficar no inferno sendo queimadas pelo inimigo ali, pelo diabo. Mas algumas pessoas querem só ser salvas. Cara, a salvação é o resultado da sua fé. Então, quando você crê que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu, né, ali na cruz, nos libertou da escravidão do pecado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Cara, se você crê nisso, você tá salvo. Se você crê verdadeiramente nisso, você está salvo. Só que a santidade, ela é o lado visível da salvação, porque a salvação ela é pela fé, certo? É a sua fé, é uma coisa invisível. E a santidade é o lado visível da salvação. Então é o que você faz, são as suas atitudes, quando você se posiciona, quando você diz não para certas coisas, quando você escolhe fazer jejum, por exemplo, escolhe estar em oração de vez ir naquela festa, esse é o lado visível. Muitas vezes vão te chamar de chato, vão te chamar de religioso, vão te chamar de um monte de coisa, mas você escolhe, né? Então esse é o lado visível da salvação. E aí, se você não tem isso, só tem um jeito de você conseguir: pedir por um encontro real com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não tem como você ter um encontro verdadeiro com Jesus e sair do mesmo jeito que você estava. Cara, muitas vezes as pessoas estão falando aí que a gente deve ser aceito, por exemplo, numa igreja, que a gente tem que ser quem a gente é e ponto final. Cara, essa é uma estratégia muito grande, muito poderosa do diabo. Porque hoje a principal estratégia que eu tô vendo, cara, isso acontecer, e eu caía muito nisso, idolatre a si mesmo. O diabo não vai chegar pra você e falar assim, cara, leia a Bíblia satânica aí e ponto final, e me adore. Ele não vai mais fazer isso. Sabe por quê? É estranho, né? É estranho você começar a ler um livro do diabo. Ninguém quer, né? Mas o que ele vai fazer? Ele vai colocar a sua idolatria, digamos assim, a sua admiração em si mesmo. Então, seja você mesmo, você não precisa mudar, você é perfeito do jeito que você é. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que somos pecadores, que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração tem uma inclinação para o pecado. A Bíblia diz isso. E o mundo, por estratégias demoníacas, fala que você tem que se aceitar como você é, que você é perfeito do jeito que você é, que você é lindo, que você é maravilhoso. Então, faça uma plástica se você não gosta do seu nariz e nada contra a plástica, mas as pessoas querem te tornar um idólatra de si mesmo. E sabe o que acontece com a idolatria? Sabe o que Deus vê na idolatria? Mesmo que seja de si mesmo, Deus vê como uma traição. Porque a idolatria, ela concorre com Deus, é como uma riqueza. É como uma riqueza, né? Ela é um senhor. Então, quando você se adora, você se coloca em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, acima até de Deus, cara, você tá traindo Deus, você tá pecando. E esse é um assunto para outro vídeo, mas vamos lá, continuando aqui. O que é sucesso para Deus? Simplicidade. E eu não tô falando de simplicidade como pobreza, tá? A simplicidade é o seguinte, responda uma única pergunta. O que você precisa para ser feliz? Esse é a chave para descobrir a simplicidade. O que você precisa para ser feliz? E deixa eu te falar uma coisa. Cara, eu tinha um buraco dentro de mim, que eu comecei a colocar coisas dentro para preencher. Bebida alcoólica, sexo, mulheres, festas, baladas, amizades, cigarro, tudo. Cara, eu tentava colocar tudo nesse buraco. E sabe o que eu descobri? Que esse buraco nunca era preenchido. Nem um pouco. Eu descobri que o tamanho desse buraco é infinito. Que existe um buraco dentro de mim. Que só Deus é capaz de preencher ele. Sabe por quê? Esse buraco realmente é infinito. E qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus, se eu te pergunto? É infinito. Então ele cabe perfeitamente nesse buraco. Você só sacia essa fome das coisas do mundo colocando Deus dentro de você.
Verdadeiramente, não é do dia pra noite que isso acontece, tá? É um processo. Deixa eu te falar, já te adiantar. É um processo. Não basta só entender isso. Você tem que viver isso. Então a pergunta é, o que você precisa para ser feliz? E no meu caso, eu colocava muitas coisas para ser feliz. Então, quando eu ganhar R$1.000 por mês, eu vou ser feliz. Vou ser mais feliz. E aí eu alcancei os R$1.000 por mês, quando eu era mais jovem. Depois eu fui pro 1.300, 1.500. Cara, chegou, sei lá, nos 10.000. E eu não era feliz. Eu não era feliz. Até alcançava ali uma felicidade momentânea, digamos assim, uma alegria. Porque não era suficiente, entendeu? Nunca é suficiente. Sempre você chega num patamar e você não tá feliz, entendeu? E eu até estimulo que as pessoas não se contentem com o patamar financeiro, de negócios, em várias áreas da vida. Não se contentem na zona de conforto, né? Sempre vá pro próximo nível. Seja um inconformado. Eu gosto disso. Gosto desse termo, né? Desse conceito, de ser inconformado. Sempre tá buscando o próximo nível. Mas a gente não tá falando disso. A gente tá falando de felicidade, que é algo mais na alma, sabe? E só dá pra ser feliz quando a gente entende que a gente só consegue ser feliz com Deus dentro da gente, entendeu? É isso. Então, quando eu te pergunto o que você precisa ser para ser feliz, é uma pergunta que você tem que responder. Não sou eu que vou responder para você. Porque hoje o mundo fala que a felicidade hoje ela é complexa. Você tem que chegar aqui, depois ir para cá, depois ir para cá, depois ir para cá, fazer isso. E aí você faz tudo isso e não é feliz. Mas a felicidade, ela é algo simples. É um estilo de vida. Os discípulos, né, Paulo e Silas, eles tinham acabado de tomar uma surra lá, numa passagem da Bíblia. Tinham acabado de tomar uma surra, tava com provavelmente as costas toda aberta, né, com ferimentos. E de madrugada, cara, os caras tinham todo, na minha opinião, né, eles tinham todos os motivos do mundo ali pra chorarem, ficarem se lamentando, murmurando, mas não, cara, os caras começam a louvar a Deus. Louvar a Deus, cara, louvar a Deus. E, bom, acontece muitas coisas lá, depois você dá uma olhadinha nessa passagem. Mas os caras eram felizes porque eles tinham Deus dentro deles. Outra passagem também, eu não lembro se está em Atos, mas Atos dos Apóstolos, né, o livro. Mas o primeiro açoite ali, que se eu não me engano é Pedro e alguns outros discípulos tomaram ali, cara, eles começaram a rir, começaram a ficar felizes, eles se sentiram alegres, porque eles se acharam dignos de serem açoitados por causa de Jesus. Olha isso. É muito louco, cara. É muito louco. É só vivendo pra entender. O que você precisa pra ser feliz? E eu vou te afirmar. A gente só precisa de uma coisa. A felicidade veio nos buscar. Eu só preciso de Cristo pra ser feliz. Essa deveria ser a resposta para essa pergunta. Eu só preciso de Cristo pra ser feliz. Porque, cara, voltando aqui, né? A gente só consegue sentir esse grau de empolgação por alguns minutos, por alguns dias, por alguns meses, vai. Você compra um celular novo, você fica extasiado. Ah, meu Deus, que celular louco. Tira foto, mexe, baixa o aplicativo. Meu, depois de um mês, parece tudo simples, tudo já era, acabou. Compra um carro novo, uma casa nova, cara, acaba, né? Então só Deus que pode preencher essa necessidade que a gente tem de saciedade. Terceiro é parecer com Jesus, né? Parecer com Jesus, cara, é uma coisa muito louca, né? Assim, João Batista, ele era o João Batista na Bíblia, né? Ele era meio doido, né? Meio doido. O João Batista, quando relata lá, ele parecia meio pancada. Se fosse pegar pelo mundo, né? Pela visão do mundo. Mas aí Jesus vem e fala que, cara, você tem um homem nascido de mulher que maior entre os homens é João Batista. Tipo, será que a gente não devia, então, estudar mais João Batista, né? Porque Jesus falou que ele era o maioral ali, né? Então, a gente tem que parecer mais com Jesus, porque João Batista, ele teve que dizer pros discípulos dele, tipo assim, galera, eu não sou Cristo. Ele teve que dizer, não sou o Salvador, não sou o Messias, porque parecia muito que era ele, né? Cara, parecer com Jesus não é ter habilidades ou conhecimentos específicos. Parecer com Jesus é depender de Deus. Você pode ver que se tem algo que Jesus fez quando ele caminhou na terra, no mistério dele, né? Ministério dele, é depender de Deus. Depender de Deus. Quando ele fazia um milagre, ele falava, Deus
que quis. E as pessoas eram curadas pela fé. Cara, parecer com Deus é ter o fruto do Espírito. E é engraçado esse versículo, né? Tá lá em Gálatas 5:22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Ele fala assim, mas o fruto do Espírito é o fruto no singular, e ele fala singular. Aí depois ele cita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qualidades aqui. Virtudes, podemos dizer, né? Quando eu li, não faz sentido, né? Ele fala o fruto, mas cita 7. Por quê, cara? Porque o fruto do Espírito Santo, ele é tudo isso. Tá tudo junto. Então não tem como eu ter mais amor se eu não tiver mais alegria. Se não tiver crescendo junto a alegria. Não tem como eu ter alegria e não ter paz. Não tem como eu dar apenas dessas virtudes aqui. Porque o fruto do Espírito Santo de Deus, ele é tudo isso. Então tudo vai crescendo junto. Ah, você fala assim, não, o cara é tranquilão, é super em paz. Cara, mas ele não tem amor pelas pessoas. Ele não tem alegria, ele é ranzinza, mas ele é super em paz. Não, então não é fruto do Espírito, porque é só uma virtude. Talvez seja uma virtude dele, uma característica pessoal dele. Então, o fruto do Espírito Santo, você deve buscar isso. Você deve buscar o fruto do Espírito Santo. Porque é tudo isso que vai crescendo dentro de você, sabe? E quando ele habita dentro de nós, não tem como, né? E a gente cultiva essa presença santa dentro da gente. Não tem como a gente não dar o fruto. O quarto ponto, obedecer os mandamentos e ensinar. Tá lá em Mateus 5,19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, repito, aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Cara, não basta você observar, você tem que ensinar. É um passo a mais, é ir além do que a palavra pede. Além de pedir pra mim, eu peço pra minha família, eu peço pra amigos, eu peço pra igreja onde eu congrego, eu peço pra minha cidade, pro meu país. E não tem como você ensinar sem dar o exemplo, entendeu? É observar, ou seja, seguir os mandamentos e ensinar. Não é o contrário, ensinar e depois seguir. É seguir e depois ensinar. É observar e depois ensinar. Junto os dois. E o quinto passo aqui que eu coloquei é amar a Deus em primeiro lugar. Lá em Mateus, capítulo 22, do 36 ao 38, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Cara, esse é o primeiro e grande mandamento. Jesus disse isso. Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É em primeiro lugar, cara. Amar a Deus sobre tudo. Ele tem que vir em primeiro lugar. E a gente coloca tantas coisas em primeiro lugar. Tantas coisas em primeiro lugar. Que eu diria que nem na 20ª posição Deus não fica. Se você for ver. Isso é uma análise que cada um tem que fazer de si mesmo. Muitas vezes eu passo, sabe, um dia inteiro sem orar, sem me dedicar um tempo em oração. E muitas vezes eu aproveito alguns momentos do meu dia que eu tô fazendo outras coisas e pra não ficar parado eu vou lá e oro. Cara, isso é terrível. Eu tô aproveitando um momento ali que eu não tô fazendo nada e já que eu não tenho outra coisa pra fazer, eu vou orar. Isso é terrível, isso é uma coisa que eu tô abrindo aqui meu coração pra você. Cara, eu quero te finalizar dizendo pra você, contando um pouco do que é o sucesso pra mim hoje. E depois eu vou falar o que é riqueza pra mim hoje. Mas o que é o sucesso pra mim hoje? Tá lá em Atos, no Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos, no capítulo 7, a partir do verso 54. Eu vou pôr ele na tela, se você quiser, dá um pause e você dá uma lida. Ou abre a sua Bíblia e lê. Estevão foi preso porque ele estava pregando o evangelho, basicamente isso. E Estevão, de vez ele se defender, ele começa a pregar. No meio da multidão, ele estava sendo preso ali, as pessoas estavam apertando ele, segurando ele, prendendo ele. E ele começa a pregar. E cara, quando ele começa a pregar,
as pessoas ficavam com mais raiva ainda, porque ele estava falando de Jesus, explicando o que era Jesus, quem era Jesus, o que significava o Messias, o Salvador, que estava ali, que tinha sido morto. E as pessoas não estavam dando ouvidos e ainda tampavam os ouvidos. Sabe aquelas crianças que ficam lá, 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 lá? Era mais ou menos isso. e ainda ficavam com mais raiva dele. E aqui tem uma hora que que Estevão, ele olha para o céu, cheio do Espírito Santo, ele fita os céus e ele vê a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Não tem como, tem que ler. Então disse, eis que vejo, o Estevão falando, né? Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, né, a multidão ali, eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Cara, primeiro, Estevão estava lá e ele estava levando ali para ser morto. E ele olha para os céus e vê Deus. E ele vê Jesus de pé. O rei dos reis de pé. E naquela época um rei só se levantava quando estava recebendo alguém. Então ele percebeu que ele estava indo. Jesus estava recebendo ele, mas também eu pego um paralelo um pouco. Como se Estevão estivesse pregando ali para a multidão e Jesus fala assim, opa, quem é esse cara? Quem é esse cara? Sabe? Dá uma levantadinha assim pra tipo, caramba. Isso, é claro, isso é a minha imaginação, né? Mas, cara, quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. É isso o que eu quero pra mim. É isso o que eu quero pra mim. E, cara, outra coisa que me tocou é a misericórdia de Estevão. Que quando ele estava sendo apedrejado, provavelmente já bem machucado, ele pede, Senhor, não os condene por causa deste pecado. Olha isso, cara. Sabe o que quer dizer isso? Que ele estava pedindo para Deus perdoar aqueles que estavam o apedrejando. Isso implicitamente estava falando assim, Deus, eu quero viver com eles no paraíso. Olha a misericórdia desse cara, meu. Sabe o que é sucesso para mim hoje? É estar no centro da vontade de Deus. Não importa se Estevão era rico, se não era, se ele tinha muitas posses ou se não tinha. Ele estava no centro da vontade de Deus. E eu quero te perguntar, onde está o seu coração? E eu quero além de perguntar isso, eu quero te alertar com as distrações, né? Porque muitas vezes a gente se embriaga com as bênçãos de Deus, a gente recebe um carro novo, que a gente orou tanto, a gente recebe um carro novo e a gente esquece de Deus. A gente se contenta com a bênção e não com o abençoador. Isso é muito perigoso, cara. A gente idolatra a bênção e não idolatra aquele que merece a nossa idolatria, que é o Senhor. Deus sabe de todas as coisas e Ele não quer nos perder. Muitas vezes a gente não recebe uma bênção porque Ele sabe que a gente vai se embriagar com aquela bênção. E cara, eu não quero que com essa palavra você sinta-se incomodado ou encorajado a sair do emprego, a devolver a sua empresa. Não, cara, não é isso. Se você tá no lugar que você tá, Deus permitiu que você estivesse aí. A pergunta é, onde tá o seu coração? Não é também da noite pro dia que a gente muda. Tipo, agora eu não quero mais riqueza. Não é da noite pro dia, como eu falei. Comigo foi um processo. Não abandona o seu emprego, não abandona a sua atividade remunerada, a sua empresa. Não faça isso. O que você deve fazer é pedir para Ele te colocar no centro da vontade dEle. Que é o que importa, cara. O que importa pra gente, o que a gente vai acumular riqueza. É aqui que eu queria chegar, que é a conclusão. A gente vai acumular riqueza toda vez que a gente é obediente a Deus. Se Deus pedir, não vá para esse emprego. Não expanda a sua empresa para este negócio. Se você obedecer, você está acumulando riqueza no céu. A riqueza no céu, ela está muito ligada ao galardão. Deus fala que nós vamos ter um galardão nos céus, que é como se fosse a nossa recompensa. E isso é riqueza. Quando a gente é obediente, quando a gente prega o evangelho, quando a gente dá testemunho, a gente está acumulando galardão no céu. Cara, faz tudo para a honra e para a glória de Deus no seu emprego, na sua empresa. Esteja atento a isso.
Faça como se estivesse fazendo para Deus. Se for para crescer a empresa, cresce em nome de Deus. Não pisando em todo mundo, não. Deus vai te mostrar a estratégia para crescimento. Desde que o seu coração esteja alinhado com o dele. E aí, qual é a verdadeira riqueza para você?